Ei, energéticos! Kátia Strudzel, tudo bem com vocês, energéticos? Vamos a mais um vídeo da nossa série aí dos pontos de barras de Axis e hoje estarei falando a respeito do ponto forma, estrutura. Conta pra mim, energéticos, as coisas ficam se repetindo na sua vida. Você acaba encontrando pessoas que são muito parecidas àquelas que te puxaram o tapete lá atrás. Então vem comigo que eu vou estar falando um pouquinho mais a respeito disso. Lembrando, obviamente, que isso aqui não é um curso de barras, apenas outros interessantes pontos de vista a respeito desses pontos, né, e das circunstâncias aí que permeiam a nossa vida, né, atrelados a eles, ok? Antes de mais nada, obviamente, gratidão pelaquela inscrição, gente, contribui aí para o canal crescer, né, por favor, né, e gratidão para você que já é inscrito, não esqueçam de ativar as notificações, o YouTube não está entregando, e gratidão também para quem me segue lá no @KatiaStrudzel, seu Instagram, várias lives e vários conteúdos para terapeutas. Quer crescer como terapeuta? Bora me seguir lá, tem muitas dicas. Ah, gente, e lembrando também que vem aí a jornada do terapeuta energético. Quer aprender a resolver definitivamente os seus problemas e os problemas dos seus pacientes? Então aguardem que está recheadíssimo de informações e eu tenho certeza que será uma contribuição muito grande, online e totalmente gratuito. Então, prepare-se, em breve o link. Vamos lá, vamos começar então a falar do ponto forma e estrutura. Este ponto trata dos paradigmas, gente. E o que são os paradigmas, né? Paradigma é um conjunto de crenças que acabam ali criando a nossa realidade. Ou seja, então, a gente acaba agindo de uma determinada maneira, né? Ou atuando, né, em algumas situações de determinada maneira por conta das formas e estruturas, né? Por conta desses paradigmas, dessas crenças. E estamos sempre falando aqui a respeito das crenças. As crenças têm origem sociais, a família, cultura, dentre outras origens. Aqui no canal vocês encontram vários vídeos falando a respeito das crenças limitantes aí, tá? Porém, quando você começa, né, a se libertar desses paradigmas, desses pontos de vista, você começa a fazer tudo de uma maneira completamente diferente. Você começa a vislumbrar novas possibilidades. Vamos dar um exemplo, então, de paradigmas, de crenças, né, que acabam permeando aí a nossa vida. Então, vamos dar o exemplo da mulher, né? A mulher cresce, aí ela começa a namorar, não é assim? Tem aquela receitinha, né? A mulher cresce, aí ela começa a namorar, aí ela noiva, aí ela casa, não é mesmo? Então, ela vai lá, casa. Aí tem um filho. Aí o que acontece? Começa no ouvido dela, né? Um filho só, né? Mas quem tem um não tem nenhum, né? Então começa aquela pressão para ter outro filho. Afinal de contas, né? Quem tem um não tem nenhum. Aí o que acontece? Você tá lá com a sua família, bonitinha, maldizinho, porque é isso. Se não for desse jeito, né? Então você aprendeu com a sua avó, com a sua bisavó, com a sua avó, com a sua mãe, que é isso. Você, mulher, tem que crescer, o homem também, né? Tem que crescer, conhecer uma moça boa para casar, constituir família, ter filhos, né? Aí você vai lá, cuida dos seus netos, visita os filhos no final de semana, né? E aí até que um dia você bate as botas e é isso. E a vida é isso, né? E se você não fizer desta maneira, você não será feliz. Até que eu acredito que mudaram muitas coisas, né, atualmente, mas se vocês forem ver mesmo lá a fundo, a maioria das mulheres e dos homens tem praticamente isso programado. Então, se você não tiver filhos, você é uma mulher seca. Se você não constituir família, você vai morrer sozinha. Não vai ter ninguém para cuidar de você no final da vida, né? Então, a gente vai vendo
que isso daí, o que isso tem a ver? Tem a ver que você acaba agindo de uma maneira dentro desta forma, dentro dessa estrutura. É isso que foi ensinado, é isso que foi passado, é isso que eu vou fazer, né? Se bem que, graças a Deus, andam havendo movimentos contrários a isso, né? Mas vamos lá, porque na realidade, gente, nós temos de ter a liberdade de escolher se isso é uma contribuição para mim, para minha vida ou não. Simples assim, tá bom? Bom, tudo é matéria, né? Outro exemplo aí, tudo é matéria, não existe nada além disso que nós vemos, né? Não existe absolutamente nada além do que eu posso tocar, do que eu posso ver, né? Então, aí a gente começa a gente cresce achando que a única coisa que é verdadeira é realmente aquilo que a ciência estipulou aí, aquilo que é cientificamente reconhecido, aquilo que é sólido, aquilo que eu posso pegar, palpar, que não existe nada além, também. Isso daí um conjunto de crenças que nós temos, né? Então, ou também outro exemplo aí é assim, na minha família, meu pai trabalha com isso, meu avô trabalhou com isso, meu bisavô trabalhou com isso e eu vou seguir também. Isso também acho que tem mudado bastante, né? Então, tem aqueles casos também, né? Meu bisavô quebrou, meu avô quebrou, meu pai quebrou, eu quebrei, né? Falar, é maldição de família. Na realidade, gente, é porque ali acabou tendo essa coisa de forma e estrutura, né? Provavelmente o bisavô agiu de uma maneira que levou a essa circunstância, aí o avô agiu da mesma maneira, porque isso é passado, essa forma e estrutura de atuar em determinadas situações, quebrou, aí o pai pegou isso também, quebrou o filho, né? Mas não significa que você, energético ou energética, precise seguir isso, né? Isso que eu quero falar aí a respeito de forma e estrutura, né? Para você vislumbrar outras possibilidades. E um desenho muito bacana que eu gosto, que fala bastante, né? Que a gente pode fazer uma analogia, uma correlação aí com esse ponto de forma e estrutura, é o De Cruz, né? Então, o que é a história, né? É uma família lá da época das cavernas, do homem das cavernas, que justamente vive na caverna. Então, o pai que cuida ali da família, o que ele faz? Chegou determinado horário, ele tem que recolher todo mundo, ir para dentro da caverna e fechar, porque é aquilo que tem de ser feito, é aquilo que é a segurança, é aquilo e não pode haver nada além daquilo. Então, ele tem uma rotina ali de caça e o ponto principal é ali naquele recolher, né? Tem que ficar na caverna. E a filha, a Ip, né, começa a questionar por que não pode sair, por que eu não posso fazer, né? Por que tem de ser assim? E ele é assim e ponto, né? Até que encontra o outro personagem lá e esse outro personagem, ele começa a mostrar outras possibilidades, outras maneiras de fazer as coisas, né? Outro jeito de viver. Assistam. Agora foi lançado o The Croods 2, né? Mas esse primeiro, ele mostra justamente isso que eu tô falando, como a gente acaba fazendo sempre as mesmas coisas, das mesmas maneiras e sem sequer questionar, né? Então, o pai, nunca questionou por que eu não posso fazer, é assim e ponto. Até que vai chegando, sempre tem um na família, a ovelha psicodélica da família, né, que a gente fala, que começa a questionar, quer fazer as coisas diferentes, né? Então, a gente vê muito esses paradigmas também, essas crenças, ao situações se repetirem na nossa vida, né? Então, você vai lá, né? Você encontra um relacionamento, esse relacionamento é disfuncional, acaba tendo, sei lá, problema, ou violência, ou traição, ou, né? Ou a pessoa passa a perna em você financeiramente. Aí passa um tempo, você vai lá, encontra outro relacionamento e aí acontece a mesma coisa, né? Então a sua vibração está atraindo. E quando você está naquela situação, você está fazendo tudo
identicamente ao que você estava fazendo. Identicamente, será que tem essa palavra? Idêntico ao que você estava fazendo no relacionamento anterior. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu vou fazer diferente. E acabamos fazendo uma coisinha ou outra diferente, né? Levemente diferente, mas no fundo, estamos repetindo os mesmos padrões de pensamentos, de ações, de atitudes, enfim, né? E isso a gente vê também quando se manifestam-se doenças, né? Isso também tem a ver com forma e estrutura, algumas desilusões, situações, traições, enfim, né? Situações no trabalho, situações que envolvem aí a nossa vida, né? Porque com leves variações estamos sempre fazendo as mesmas coisas. Gente, ou seja, né, a gente está lidando com as situações do mesmo jeito e isso, o que ocorre? Os mesmos resultados, né? Então Einstein já dizia, né, é impossível ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Olha que frase, essa frase tem tudo a ver com esse ponto aí, né? E isso nós fazemos inconscientemente, tá? Não é que eu quero ir lá e fazer igual, eu quero mudar. Conscientemente, eu quero mudar. Só que lá no meu inconsciente, né, tem esse conjunto de crenças muito arraigados, né, que faz com que eu acabe repetindo os mesmos padrões, as mesmas coisas e aí consequentemente acabam se repetindo as situações, né? Porque quando você realmente encontrar solução, quando você realmente conseguir transpor, né, de forma diferente aquela situação, aquele problema, né, aquilo que aconteceu com você, aquilo para de se repetir. Tá, gente? Então, olha que dica incrível. As coisas estão se repetindo na sua vida, os padrões estão aí se repetindo, você já tem condições, a partir desse vídeo, né, de saber, de ter a consciência e falar, opa, peraí, se isso está repetindo, isso com certeza está atrelado às minhas crenças, o meu conjunto de crenças. Como eu posso repetir? Ou como eu posso sanar isso, né? E aí tem algumas perguntas que vocês podem fazer, né? O que existe aqui que eu não estou conseguindo enxergar, vislumbrar, né? Que é uma pergunta que você pode fazer. O que eu ainda não considerei fazer nessa situação para que ela pare de se repetir definitivamente? Também uma pergunta que vocês podem fazer. Quais crenças estão atreladas a esta situação? Né? Quais crenças, né, estão atreladas a essa situação? O que eu faço com isso? Como eu posso transpor esse problema definitivamente? E tudo, absolutamente tudo isso que eu falei é o que é trabalhado aí dentro desse ponto de forma e estrutura, né? Para que nós consigamos realmente transpor essas crenças e consigamos ver além, né, daquele muro, né? Que é aquele muro de crenças que acaba aí limitando a nossa visão, né? Acaba limitando as nossas ações. Então, quando eu trabalho forma e estrutura, esse ponto, eu adoro esse ponto. Esse ponto, ele traz novas possibilidades, ele traz novas visões, novas maneiras de agir, novas maneiras de pensar, novas maneiras de você atuar nas situações aí que aparecem na sua vida. Eu adoro esse ponto, eu acho que esse ponto é Power Plus Advanced, né? Porque realmente é o que Einstein falou. Gente, essa frase é perfeita, né? É impossível querer outros resultados fazendo as mesmas coisas, né? Então, como seria você fazer completamente, de uma forma completamente diferente, né? Como seria você agir liberto de todos esses pontos de vista que foram implantados aí na sua mente, o que você comprou, né? Que foram passados aí. Então, vislumbre novas possibilidades, ok? Gostou desse vídeo? Já dá aquele like energético, né, gente? Contribui com o canal, por favor, né? Então já dá aquele like energético. Ai, ficou alguma dúvida? Já as coisas acontecem, se repetem, estão se repetindo na sua vida, coloca aí nos comentários, né? Tem muita gente que fala assim, eu ajudei fulano e não me pagou, e aí eu deixei pra lá, depois passou um tempo, fui ajudar o ciclano e ele não me pagou, né?
Já aconteceu isso com você, terapeuta? Coloca aí nos comentários, conta pra mim e com certeza sempre os seus comentários são de grande contribuição para muitas pessoas, inclusive para mim, tá bom? Então, gratidão mais uma vez, um abraço energético e até o nosso próximo vídeo, nosso próximo ponto. Tchau, tchau!